Cidades são maravilhosas. A cidade serve para garantir direitos, né? Eu vou lembrar de Milton Santos aqui, que dizia que a cidade é o lugar, a oportunidade onde os pobres podem prosperar. O Labitar é um projeto que surgiu em 2009. Surgiu o laboratório no sentido de que eu sempre entendi inovação como conexões. Ninguém inova sozinho. Sempre tive muito interesse em fazer essas conexões para fora da universidade, para como que a gente faz para de fato entregar benefícios para a sociedade de uma forma mais direta. Geralmente isso acontece por trabalhos, por exemplo, de extensão universitária, né, extensão acadêmica, que faz parte do tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão. Mas eu tinha esse viés de, mas fazer extensão é entregar o que a gente já sabe, o que a gente já conhece. Como que a gente cria junto com? Como que a gente traz coisas novas junto com quem precisa? E aí entra a inovação. E por isso o Labitar vem muito nesse sentido de apoio a redes de colaboração para a inovação. Uma perspectiva que naquela época era muito conhecida como laboratório vivo. Existia essa ideia de laboratórios Living Labs, ou laboratórios cidadãos, que têm essa conexão muito próxima entre a academia e quem está do lado de fora para gerar soluções que sejam de interesses, né, de quem está do lado de fora. E aí surgiu o Labitar em 2009, né, e existe até hoje, com N projetos que a gente já fez de lá para cá. É porque quando a gente olha o problema de usar tecnologia, eu tenho uma dimensão que ela é construtiva, eu preciso construir essa tecnologia, e eu tenho uma dimensão de uso. Alguém tem que aprender a usar essa tecnologia e levar para a sua vida, se apropriar. Quem dá conta da construção é o design, a computação, que é essa área que eu me graduei no design, mas tinha um trabalho com computação, programador, muito tempo. E a dimensão do uso está mais ligada à psicologia, e é por isso que eu fui para lá. Então o laboratório ele funciona como se fosse um polo para os estudantes que têm interesse em desenvolvimento de tecnologia, em construção de aplicativos, sites, jogos, já fizemos de tudo lá, mas que estão interessados também nessa dimensão mais da apropriação, as dificuldades que a pessoa vai ter quando vai lidar com a tecnologia. Que tipo de barreira que a gente tem, por exemplo, para uma pessoa que é leiga começar a usar um aplicativo. Hoje é muito difícil você não ser uma pessoa conectada para ser cidadão, né? Você vai chegar um documento, você é obrigado a ter um celular conectado à internet. Então, uma coisa que tinha um balcão, uma pessoa atendendo, hoje você migra para o aplicativo. Então, se a pessoa tiver dificuldade com a tecnologia, como é que ela exerce a cidadania dela? A gente tem interesse nessas questões do laboratório, fazemos muitos projetos com o governo, por exemplo. Então, assim, tem que fazer um sistema de governo e às vezes ele não é fácil de usar. Como é que a gente pode melhorar? A experiência dos usuários fala muito isso, né? Nesse sistema. Em 2005 a gente teve esse reconhecimento do Ministério da Cultura. E a partir daí começou a ter essa ação transversal, né? Cultura, educação e cidadania. E a gente começou a receber várias oficinas, né? Oficinas de rádio, né? Oficinas de construção de projeto, oficinas de comunicação e oficina de tecnologia. Mas em 2008 a gente teve um projeto que foi o governo do estado que ele ofertou tablets para os estudantes do ensino médio em Pernambuco. Diversas escolas, assim, as escolas do ensino médio receberam esses tablets. E os jovens da nossa comunidade, eles receberam esse tablet. A maioria jovens negros, estudantes de escola pública, e eles, quando chegavam na escola, não podiam utilizar aquele tablet, porque a escola não tinha internet. Quando tinha internet, a internet era privada da direção e ele não tinha uso. Estava aí um problema. O que a gente ia fazer com esses tablets? E meus filhos, minhas filhas carnais, dentro de casa estavam com esses tablets. E aí eles tiveram a ideia da gente usar esses tablets, conversar com a escola e ocupar o laboratório para desenvolver game. A gente tinha matéria-prima, faltava o quê? A narrativa, faltava o método, que era a contação da história, era a oralidade. E a gente percebe que, através desse método, a gente podia construir esses games. Quem é que produz tecnologia? Quem é que está programando nesse país? São jovens brancos, ricos, da classe média, média alta. E a nossa negrada não vai produzir, não vai ter acesso. Então a gente também fazia a nossa Matrix.
hoje a gente não consegue diferenciar o que é vida digital e o que é vida analógica. Essas coisas são fundidas. A dimensão digital é uma dimensão completamente penetrada na dimensão offline, né? E o que a gente faz offline está completamente contaminado por aquilo que é digital. Na cultura não é diferente. O fato é que, culturalmente, a gente tem as nossas dinâmicas sociais muito pautadas por aquilo que a gente consome na internet e por aquilo que é devolvido para a gente. Então as músicas, os filmes, as páginas que a gente frequenta, as fotos, tudo aquilo que a gente vê também mobiliza o algoritmo que nos oferece conteúdo na internet também. Mas qual que é o grande desafio que está posto agora? Essa dimensão virtual nos dá uma possibilidade que é a possibilidade do remoto, né? Do imaterial, da não presença. Coisa que a gente não tinha. Para você vivenciar uma expressão cultural, você tinha que assistir alguma coisa presencialmente. A corporeidade, a materialidade estava muito presente. Hoje o remoto faz com que a gente possa acessar os espetáculos todos de qualquer lugar do mundo através das telas. Mudou muito, né? Quando há 20 anos eu dava aula, os alunos eram pessoas que tinham passado pela transição para o digital, mas ainda tinham nascido no analógico, no finalzinho. E agora todos os alunos da universidade são nativos digitais. Eles já nasceram muito pequenininhos, começaram a interagir com as telas, por exemplo. E a gente percebe uma diferença muito grande no período de tempo de concentração, por exemplo, né, na sala de aula. As distrações são muito mais frequentes e a gente tem que se reinventar também, né, para conseguir lidar com essas novas vidas que se colocam com outras perspectivas, que tem muito mais alternativas de conteúdo, tem muito mais alternativas de onde encontrar o conhecimento do que tinha. A gente, basicamente, a universidade, em algum momento, era a referência, a principal referência. E uma das coisas que a gente, enquanto acadêmicos, né, se preocupa é: será que eles têm condições de avaliar a qualidade desse conteúdo que está sendo, ao qual eles estão sendo expostos? Nós temos infinitas possibilidades. Na época da Covid, um monte de painel cidadão de acompanhamento. Nós temos essas questões ligadas à eleição, a monitoramento de despesa pública. E aí acaba que as pessoas deixam de ser passivas, esperando que o representante eleito esteja lá defendendo os interesses e contribua também para a discussão, gerando pautas, observando fragilidades que podem ser, talvez, enfrentadas com soluções coletivas. Mas aí a gente esbarra, eu acho, naquela discussão do usuário versus o autor de tecnologia. Nós não temos ainda, infelizmente, uma educação aberta, de alcance, de fato, massivo, que ofereça às pessoas oportunidade de aprender a criar tecnologia. Porque você ser usuário é importante, mas tem um passo seguinte, porque senão eu vou ficar nas mãos de quem desenvolve a tecnologia. Então as grandes empresas multinacionais têm tecnologia, vão dizer que eu posso fazer isso aqui, não posso fazer aquilo. Eu estou preso. As IAs, elas têm uma capacidade de fazer sumário de coisas, resumos, sínteses, que são muito interessantes. Então, teve um caso muito famoso de um estudante, que todo mundo fala dele, os professores ficaram sabendo, que foi bem conhecido, que o estudante foi para a aula, período de aula, e ele tinha alimentado um chat GPT da vida com todos os artigos do professor. Então, o professor ia falando e o aluno falou assim, isso é legal, ia completando. O professor ficou encantado. Nossa, mas que pessoa interessada. Não, porque eu estudei o que você faz antes de vir para a aula. Isso é inédito, nunca tinha visto. Mas como você sabe tanto? Você leu tudo que eu escrevi? Não. Eu alimentei o ChatGPT, pedi um resumo, os principais pontos do trabalho. Então, assim, tem um aspecto de interesse para quem está interessado, vale a pena. Agora, o outro lado. Lá nas origens, a inteligência artificial ela foi pensada como uma teoria sobre a cognição humana. Os primeiros pesquisadores de inteligência artificial também eram psicólogos. Então, você tinha gente da psicologia, da computação, da linguística, enfim, da filosofia. E aí, o que a gente conseguia fazer a máquina fazer ajudava a gente a compreensão sobre como os seres humanos funcionam. Então tinha uma troca, que se estudavam os seres humanos aos montes, construía-se um modelo computacional, e se o modelo tinha um desempenho parecido com o ser humano, você está vendo, a minha teoria sobre como o ser humano resolve isso aqui, parece que faz sentido. Com o tempo isso foi se separando, principalmente dos anos 80 para frente, as pessoas da computação se aproximaram mais do tema e esse modelo que a gente tem hoje, tipo de aprendizado de máquina,
ele tem pouco ou quase nada dessa discussão da psicologia. Economia de plataformas, inteligência artificial, economia digital são todos temas que também são muito caros para a economia da cultura e indústrias criativas, né? A gente já fala de artistas trabalhando com inteligência artificial, produzindo obras de arte, enfim. Então é um tema super importante, é o tema do momento, enfim, não tem como a gente evitar. E com certeza, se a gente soubesse aproveitar dele, a gente pode potencializar muito mais ainda o nosso campo. Essa inteligência artificial generativa especificamente, que gera esses conteúdos, respostas, ela tem ainda muitas possibilidades de evolução. A gente consegue coisas que são bem legais, já são utilizáveis, mas também coisas que não são, porque o texto é gerado probabilisticamente a próxima palavra do que vem a partir de uma frase que já está. Então ele pode ser que venha uma coisa que faça sentido e pode ser que venha uma coisa que não faça sentido algum. Um caminho que ainda é muito nebuloso de saber onde isso vai parar do ponto de vista estético e ético. Estético vai se homogeneizar, todo mundo vai para o mesmo caminho, as coisas vão caminhar para tudo ser meio feito por inteligência artificial, e ético porque onde é que fica as discussões que virão sobre autoralidade, sobre composição coletiva, sobre patrimônio cultural, sobre bens e serviços culturais e acervos que vão ser digitalizados e que vão ser preservados por meio dessa intermediação dessas empresas, que no final das contas elas 5 ou 6 empresas que detêm todas essas tecnologias. Vai melhorar? Com certeza, porque existe o aprendizado de máquina por trás disso tudo, que vai fazer com que essas respostas venham a ser melhores, né, por essas ferramentas. Mas o mais importante é que a gente precisa desenvolver as pessoas para usarem essas tecnologias. A tecnologia está adoecendo as pessoas, principalmente a juventude, que vive em função de likes. Se não tiver likes, não é importante. Não tenho amigos. E existe uma doença no mundo, no planeta, que é a ansiedade que está tomando conta dos jovens a partir do uso da tecnologia, o mau uso da tecnologia, né? Eu sou um otimista com relação às tecnologias e eu acho que elas podem ajudar muito a cultura. Mas eu também sou um racionalista no sentido de que o Estado precisa ter mais instrumentos para dar conta de compatibilizar tudo isso. Então a tecnologia também ajuda a personalizar um pouco o ensino. E essas ferramentas de IA são muito boas para isso, reconhecer padrões e de repente sugerir uma outra coisa a partir dessa capacidade de olhar para um volume gigante de dados que a gente como ser humano não dá conta, mas por outro lado, eu não teria energia para personalizar a minha disciplina para 1, 2, 3 estudantes. Então a tecnologia também ajuda você a fazer essa aproximação para quem precisa, entendeu? Eu acredito muito nisso. Então não tem como falar da vida, né, e de direitos humanos se a gente não falar da cidade, falar do território, onde tudo acontece, onde tudo deve acontecer. Se problemas surgem desse território, também soluções devem advir dele, né? Onde a oportunidade possa ser boa para todo mundo, onde a oportunidade possa ser para ele, para ela, para o branco, mas também para o preto, para os indígenas, para o caiçara, o ribeirinho, o pescador, o quilombola, para todo mundo. Não seja uma sociedade de exclusão, sabe? Cidade para poucos. Porque a gente hoje tem um país para pouco, a educação é para poucos, a tecnologia é para poucos, a ciência é para poucos. E a gente precisa de um país que seja para todos. Então, cidade, para que a gente possa viver em harmonia, né? Viver e conviver em harmonia e que ela possa ser bom para todo mundo.